E o plenário do Supremo deve analisar hoje um tema que mexe com a vida de muita gente, o IPTU. E como tem repercussão geral reconhecida, a decisão vale para todos os casos semelhantes. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto, também da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gisele, IPTU, essa discussão, esse tributo é muito comum na vida de todo cidadão brasileiro aí, né? E ele se destina a custear uma série de gastos. Quais são as características desse tributo? Bom, o nosso sistema tributário nacional, ele é totalmente delineado na Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal que vai definir quais são os tipos de tributos, quem é que tem competência para poder instituir esses tributos, qual é a base, na verdade, de que forma que esses tributos, a arrecadação desses tributos, ela é feita em relação aos demais entes da federação, e até mesmo situações como limitações ao poder de tributar. Então está tudo delineado na nossa Carta Magna. Em relação ao IPTU, que é o Imposto Territorial Predial Urbano, o que nós temos? Nós temos que ele é um imposto que tem como característica o fato dele ser um imposto real, ou seja, ele leva em consideração aquilo que efetivamente é tributado, o bem em si que é tributado, ele não leva em consideração características pessoais do contribuinte. Então, no caso, a base de cálculo do IPTU é a propriedade imobiliária. E as alíquotas, elas são fixadas, que é o percentual efetivamente que se paga, ela é fixada em cima dessa base de cálculo. Então, não se leva em consideração se é pessoa jurídica, se é pessoa física, ou qual o patrimônio do proprietário do bem. Se leva em consideração, e aí o Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo é o valor venal, quando se trata do IPTU. E ele tem uma outra característica, que é a questão da progressividade. As alíquotas, no caso do IPTU, elas são alíquotas progressivas, ou seja, elas aumentam em razão, se o imóvel tem um valor X, ele vai ter uma alíquota de um determinado percentual. A partir de um outro determinado valor, essa alíquota pode ser diferenciada. Essas alíquotas progressivas, elas também podem ser aplicadas em razão da destinação, do uso e da localização do imóvel. Então, tudo isso é o que a Constituição prevê no que diz respeito ao IPTU. Esclarece para a gente, então, como essa discussão chegou até a Corte. Bom, tudo começou no município de Belo Horizonte. Uma execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de tributos, relativos ao IPTU durante o exercício de 1995 até 2000. Num primeiro momento, a sentença entendeu que esses tributos eram devidos e condenou a contribuinte, na verdade, a efetuar os pagamentos. Houve uma apelação e, ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça Mineiro acabou mudando esse entendimento, entendendo, neste caso, que a progressividade do IPTU, que foi instituída no município de Belo Horizonte em 1989, a partir de uma lei de 1989, ela é inconstitucional com base na Constituição Federal. Então, o Tribunal de Justiça Mineiro entendeu que aquela cobrança toda é ilegal. E o que o município pretende, aqui no Supremo? O município, insatisfeito com essa decisão, do Tribunal de Justiça, interpôs, então, recurso aqui na Suprema Corte. Ele tenta salvar, de alguma forma, esse débito que alega existir. Então, entende que mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade desta lei municipal, deveria ser aplicado, no caso concreto, pelo menos a alíquota mínima, ainda que não se considere ser legítima a progressividade da alíquota, mas que a alíquota deveria, no mínimo, ser a mínima a ser admitida no caso concreto. Na decisão, como eu mencionei, do Tribunal de Justiça, ela sequer foi admitida. Então, aqui o Supremo Tribunal Federal, o que está em discussão é exatamente a questão da progressividade desse imposto, que é o IPTU, no que diz respeito àqueles casos anteriores à emenda constitucional 29 de 2000. E o que mudou com essa emenda constitucional? A grande diferenciação dessa emenda constitucional, e aí a gente precisa explicar um pouquinho quais são os tipos de progressividade. São dois tipos, basicamente. Existe a progressividade, no que diz respeito à progressividade fiscal e a progressividade extrafiscal. A fiscal, ela leva em consideração a própria base de cálculo da matéria que está sendo tributada e ela tem fins arrecadatórios. Então, a base de cálculo fiscal, ela, no caso do IPTU, é o valor venal, o valor de venda do imóvel. A base de cálculo extrafiscal, ela leva em consideração outros critérios, como, por exemplo, questões relacionadas a questões sociais, econômicas, e ela tem muito mais relacionada com o poder de polícia, como, por exemplo, olha, o imposto daquele que não usa
o imóvel da forma como deveria, ele vai ser mais caro, né, do que aquele outro, a alíquota vai ser maior do que aquele que usa o imóvel na sua função social. Então, esse seria o caráter extrafiscal. E antes da emenda constitucional, só era possível, de acordo com a Constituição, a progressividade nos chamados casos em que a alíquota era progressiva, nesses casos extrafiscais. Então, a progressividade fiscal, ela não era admitida. E o Tribunal de Justiça entendeu que aquela lei de 1989 do município de Belo Horizonte, ela acabou instituindo uma progressividade fiscal que até então não era admitida pela Constituição Federal. Tá ótimo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco para falar dos demais assuntos que estão na pauta de hoje do Supremo. Só um minutinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, na pauta tem algum julgamento que já foi iniciado e que pode ser concluído hoje? Nós temos ao todo, são 9 processos que estão na pauta. Desses, nós temos 4 processos que já tiveram um julgamento iniciado aqui no Supremo Tribunal Federal e por alguma razão houve pedidos de vista, então eles podem ser concluídos nessa sessão de hoje à tarde. Um deles que eu poderia destacar, inclusive, é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que trata exatamente sobre a possibilidade da criação de condomínios fechados e fazendo um contraponto aí com a relação da criação desses condomínios com o plano diretor. Então, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questionou uma lei complementar do Distrito Federal que acabou criando regras para a implementação de condomínios fechados. E essa lei chegou a ser questionada no Tribunal de Justiça do DF, foi declarada constitucional na ação direta de inconstitucionalidade que tramitou lá no TJDF, e agora o Ministério Público questiona essa legislação aqui por entender que ela foi elaborada fora dos padrões do plano diretor. Esse julgamento ele deve ser retomado com a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli. Aquele caso sobre os precatórios e requisições de pequeno valor. Eles também estão na pauta, nós já tivemos a oportunidade de comentar alguma coisa aqui sobre esses casos. O grande questionamento aqui é se incide ou não a questão dos juros moratórios entre a data em que os precatórios, em que há o ajuizamento da cobrança dos precatórios na Justiça e o seu efetivo pagamento. Então, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que incide a questão da correção monetária, mas agora o grande diferencial deste caso é exatamente no que diz respeito à incidência de juros moratórios, ou seja, aqueles devidos em razão do atraso, a dívida deveria ser paga num determinado prazo, não é paga, e aí se incide ou não esses juros em razão desse atraso, em razão dessa mora. Algum outro destaque, já que a pauta está recheada aí hoje no Supremo? Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, que também está na pauta, que foi ajuizada pelo Partido Democratas, e ela questiona uma lei que é de 2008, na verdade, e que alterou a consolidação das leis do trabalho e acabou reconhecendo formalmente as centrais sindicais. O grande questionamento aqui diz respeito a uma parte da arrecadação das contribuições sindicais para as centrais sindicais. Atualmente isso é de 10%, e no Supremo o grande questionamento é exatamente se isso é ou não constitucional, se essa transferência desse percentual das contribuições, se esse percentual está de acordo com o que a Constituição Federal estabelece. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. Semana que vem a gente volta para falar das demais pautas do Supremo Tribunal Federal. Até lá.